Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, amigos que está conectado ao nosso canal. Sejam todos bem-vindos e eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o canal mais abençoado do YouTube. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E nós vamos dar início aí ao terceiro trimestre, na primeira lição, cujo tema central é a Igreja dos Gentios, chamado missionário à consolidação do Evangelho entre os povos. Tá? Essa lição, ela está, as 13 lições, baseada no estudo de Atos dos Apóstolos, ok? A partir do capítulo 13, tá? Nós podemos dividir o livro de Atos dos Apóstolos em duas partes, do capítulo 1 até o 12, tá? Que fala sobre a igreja em Jerusalém. E do capítulo 13 em diante, nós vamos estudar sobre a igreja entre os gentios. Tá? É lógico que no capítulo 12, do capítulo 1 até o 12, nós vemos lá no capítulo 8 já a igreja, saindo de Jerusalém, indo a Samaria. Depois nós vemos no capítulo 11 a igreja entre os gentios em Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados, pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos, ok? Mas precisamente quando é apresentado o ministério do apóstolo Paulo, então aí a igreja de Antioquia, envia missionários, então começa a se expandir o evangelho entre os gentios, tá? Então precisamente começa a partir do capítulo 13, a igreja expandindo entre os gentios, ok? Então podemos dividir Atos dos Apóstolos do capítulo 1 ao 12, a igreja em Jerusalém, e do capítulo 13 em diante, a igreja entre o gentio, expandindo aos gentios, tá? Então, como eu já disse, Atos é uma fonte inestimável para os estudos do Novo Testamento, ok? Então fica conosco, porque o nosso comentarista é um pastor abençoado, ok? O comentarista é o nosso pastor Wagner Gabi, tá? Um grande teólogo da Palavra de Deus. E nós vamos hoje, então, estudar essas 13 lições. Temos aqui, eu quero já também passar para vocês as lições que serão estudadas nesse terceiro trimestre, tá? O sumário das lições, ok? A primeira, o chamado para os gentios. A segunda, a porta da fé se abre entre os gentios. E a quarta, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E nós temos a quinta, Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela, é a quinta lição. A sexta, a suficiência da graça na cidade de Corinto. A sétima, quando o Espírito Santo sopra em Éfeso. E a oitava, despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. A nona, coragem para testemunhar Paulo diante da multidão. E a décima, uma esperança inabalável perante os poderosos. 11ª, entre tempestades e promessas. E 12ª, o evangelho chega ao coração do império. 13ª, a missão continua em nós. Então são 13 lições, um seriado abençoado, e quero que você fique conosco até o final desse trimestre, porque vai ser um trimestre tremendamente de grandes aprendizados e você não pode perder. E hoje nós vamos começar a lição de número 1, cujo tema, o chamado para os gentios, é a lição de número 1, que vai ser ministrado no próximo domingo, certo? No dia 5 de julho de 2026, na sua igreja. O texto áureo dessa lição se encontra em Atos capítulo 13 e versículo 2, melhor dizendo. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Na verdade prática, quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus.
Leitura bíblica em classe, sem delongas, sem perder tempo, para nós ter um vídeo bem compacto, para não ficar muito delongado, para você ter paciência de assistir até o final. Não sai daí, fica conosco. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, dá o seu joinha, ok? Comente. Para você que já é inscrito, traga mais um e comente também em nosso canal, né, conosco, e também você compartilha os nossos vídeos para que possa alcançar mais pessoas, tá? Então a leitura bíblica em classe está em Atos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 12, ok? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manoém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e a Paulo, procurou muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, ok? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar o reto caminho do Senhor? Eis aí, pois que agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego e sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então nós vemos aqui que o procônsul tinha esse Elimas como amigo. E quando Paulo vai pregar para o procônsul, esse camarada, ele quer impedir, ele quer distorcer a palavra de Deus. E Paulo, cheio do céu, cheio do Espírito Santo, repreende, estende a mão e ele fica cego por um certo tempo. E quando o procônsul viu esse prodígio, ele então creu e aceitou Jesus como Salvador. Então aquele homem, ao invés de servir de tropeço, serviu foi de bênção, porque ele foi testemunha viva que Paulo tinha Deus em sua vida e o procônsul se converteu a Deus. Olha só, a igreja expandindo entre os gentios, ok? Então vamos, sem mais demora, ao nosso comentário introdutório da lição. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos gentios, aos fins ou os confins da terra, ok? O capítulo 13 ao 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. E dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo, Barnabé, à evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo
torna-se central e o Espírito é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã, a missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Então, na realidade, meus queridos, Atos dos Apóstolos, por muitos teólogos também concordam, que deveria ser chamado Ato do Espírito. E ele é uma ação progressiva do Espírito Santo na expansão da igreja, principalmente entre os gentios, ok? E nós vemos aí que no Atos dos Apóstolos não tem amém. Por quê? Porque ela continuaria, o Espírito Santo, a dispensação da graça, e o Espírito Santo continuaria operando até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Então você não encontra amém em Atos dos Apóstolos, ok? Então é muito importante. E Atos dos Apóstolos, como muitos teólogos dizem, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo de Deus. Muito importante nessa observação. Mas, todavia, seguimos o que está escrito ou delineado, ok? No primeiro ponto da nossa lição, o nascimento da missão gentílica. Então vamos ver onde nasceu, então, onde surgiu os primeiros missionários e o primeiro polo aonde nós temos aí o nascimento da missão gentílica, que é Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C. É a cidade, foi fundada por ele, Antioquia, da Síria. Tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, Atos 13 e 4, foi ali que os discípulos foram chamados cristão pela primeira vez. Atos 11, 26. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envios às nações. Então ali, nesse polo, nessa cidade, que pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos. Por quê? Eles ficaram ali um ano evangelizando, pregando, e as pessoas olhavam e diziam: eles falam como Cristo, eles andam como Cristo, eles procedem como Cristo, eles curam como Cristo, eles evangelizam como Cristo, cristão. Então, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristão, porque era o modelo de Cristo, ele seguia o modelo de Cristo. E desse polo da Antioquia da cidade, que era a terceira maior cidade do Império Romano, é que foi enviado Paulo, Barnabé, doutores, pregadores, ministradores da palavra de Deus, foram enviados para evangelizar os povos gentios, ok? Segundo ponto, profeta e doutores servindo ao Senhor. Olha aí, viu? Profeta e doutores. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. 1 Coríntios 12 e 28. Os profetas exaltavam mediante a inspiração direta, Os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor marcado por oração e jejum, o Espírito falou à disposição desses líderes em buscar a vontade divina, revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir os propósitos do Espírito para além da necessidade locais. Vejam bem, irmão, eles não foram direcionados, esses doutores, esses profetas, esses mestres, não foram determinados, direcionados por organização humana, mas foi pelo próprio Espírito Santo.
Olha aí o trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Porque eles jejuavam e oravam e davam liberdade para o Espírito Santo ministrar a direção do trabalho. E eles seguiam. O Espírito Santo falava após orar, então determinava e eles iam para onde o Espírito Santo mandava, ok? Que maravilha, né? Ter um contato direto com o Espírito Santo. Assim foi a igreja de Atos dos Apóstolos, ok? Terceiro ponto, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum e oração, imposição de mão, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência em Antioquia, continuando aqui, a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária, que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Irmão, eu ensinei na igreja, alguns dias passados, que a missão está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Por quê? Porque Deus foi o maior missionário através de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é Deus, né? Então ele foi o maior missionário, ele veio para ganhar almas, salvar os que se havia perdido. Foi uma missão dolorosa, mas gloriosa. Teve que passar pela cruz para salvar a humanidade. Ok? Então nasceu no coração de Deus. E nós temos 3 meios de fazer a missão. Primeiro, com os pés, a missão é feita com os pés dos que vão, e nós vemos aqui apóstolo Paulo, Barnabé e outros mestres, né, enviado pela igreja, debaixo da oração, né, do jejum da congregação. Eles foram enviados pela congregação, tá? Então tudo feito pela orientação do Espírito Santo. Então, missões é feito de 3 modos. Pelo pé dos que vão anunciar o evangelho. Segundo, pela oração dos que ficam orando e consagrando para que eles sejam, como o apóstolo Paulo, pedindo oração, para que ao abrir da sua boca, ele possa falar com ousadia e segurança a palavra de Deus e ganhar as almas para o reino de Deus. E terceiro, contribuindo. Então, se você não tem chamada transcultural, se você não tem chamada para ir para outro estado, mas você tem chamada para orar, você também é um missionário. E você também tem chamado, que não foi chamado para ir para outros lugares, também tem chamada para contribuir. Porque a sua contribuição vai alcançar os povos através dos missionários. E vai dar condições para os missionários, né, continuar a obra de Deus. Então você pode fazer missões de 3 modos: indo, orando e contribuindo. E eu disse mais ainda, perguntaram para as notas, 3 notas, nota de 100, nota de 50 e nota de R$2. Antigamente era 1, né? Perguntaram: ô, nota de 100, por onde você anda? Você está crente? Ela falou: não, estou meio desviado, estou no shopping da vida. Aí perguntaram para a nota de 50, como é que você está, nota de 50? Ah, também estou meio aqui, meio lá, né? Crente Raimundo. Desculpando aí, né? Me perdoe os Raimundo, ok? Não estou fazendo acepção de pessoa não. Mas é um slogan, né? Que a gente usa. Então, olha, eu estou nem no mundo nem na igreja, estou nos botiquins, estou aí nos cosméticos, andando por aí nos mercados, e perguntaram para a nota de 2. E você, nota 2? Eu sou crente, estou todos os dias na igreja. Então veja bem, irmão, às vezes a pessoa vai no shopping, R$100 é pouco para ele gastar lá, mas na igreja R$10 é muito. Veja bem, pesquisa feita, que dizem que os cristãos gastam mais com Coca-Cola e lanche do que contribui para a obra missionária. Então fica aí a dica, meu irmão. Não dá só R$2 não, dá 10, dá 20, dá 100, essa notinha, converte ela para o cristianismo, essa notinha de 100, tá ok? E Deus vai te abençoar, porque tem muitos missionários aí no campo precisando, né, da nossa ajuda. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, segundo tópico,
o Espírito Santo e a obra missionária. Olha aí, o Espírito Santo que conduz a missão, tá? O livro de Atos, dos Apóstolos pode ser chamado, né, com justiça, ato do Espírito Santo. Foi o que eu adiantei aqui, né? E ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permanecerão retraídos. Veja bem, sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos, né? Antes do Espírito Santo operar, estavam retraídos. Até os apóstolos permaneceram retraídos, tá? Com o Pentecoste, tornaram-se proclamadores, ousados da fé, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Veja bem, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, né, que Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo, eles eram tímidos, só andavam com Jesus. Mas Jesus, como cumpriu a sua missão e foi para o céu e deixou para a igreja continuar essa missão, ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, né, até os confins da terra. E a partir que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, eles foram batizados, viram língua como de fogo sobre as suas cabeças, eles falaram em outra língua, daí Pedro toma a palavra quando chega alguém lá que não era crente, algumas pessoas, dizendo que estavam embriagados. Pedro, não, nós estamos embriagados nessa terceira hora do dia, não. Nós estamos cheios, isso é poder do Espírito Santo. E Pedro fez uma pregação que todos que estão ao redor ali assistindo, aquele fantástico, né, acontecimento, se converteram, mais de 3.000 almas, e foram batizados naquele dia, tá? Pelos apóstolos. Olha que bênção, né? Então veja aí que a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo, toda a timidez saiu e eles com ousadia pregavam o Evangelho. É por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, ok? Segundo ponto, o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Atos 4:31 e Atos 5:41 e 7:55. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Atos 1:8. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos dos Apóstolos é de 120 discípulos a multidão. E resultado direto dessa obra sobrenatural, ok? Veja bem então, irmão, nesse segundo ponto, certo? A igreja, tá? Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual, enfrentou resistências, realizar sinais e consolidar igreja em diversos povos, ok? Então, essa unção do batismo com o Espírito Santo, quando eles pregavam, Pedro disse para o paralítico que estava na porta formosa, nós não temos ouro. Quando ele pediu oferta, disse, olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico saiu saltando, tá? De alegria. E a multidão vendo foi se convertendo. Então começou com 120 no batismo, e daqui a pouco foi aumentando, passou para 3.000 pessoas na primeira pregação de Pedro, depois foi expandido, e você vai chegar no final de Atos dos Apóstolos, a igreja em número, e nos dias de hoje, multidões convertidas, né, ao cristianismo, através do poder do Espírito Santo, sem falar os apóstolos repreendendo os demônios, certo? Milagres acontecendo, ressuscitando mortos, ó, certo? E Paulo e os apóstolos fundando a igreja em vários lugares, né? Nas cidades gentílicas, ok? Muito importante esse crescimento espantoso por causa da operação do Espírito Santo, o poder, o dínamos, né? Poder, dinamite. O Espírito Santo
deu tanto poder que eles criaram coragem e foram fazendo milagre, fundando igreja, e hoje nós temos aí, né, o cristianismo em toda a parte do mundo, né, crescendo para a glória de Deus, aumentando o reino de Deus e suplantando o reino de Satanás, ok? Terceiro ponto, evidência da ação missionária do Espírito Santo, tá? Atos 13 ao 14, certo? Capítulo 13 ao 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito Santo. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar das perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito Santo autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Olha que maravilha, certo? Então esse procônsul era um camarada abastado, mas o evangelho é para todos, não é só para os menos favorecidos, os mais pobres, mas é para todos, é para os pobres, é para toda a classe social, certo? E o Espírito Santo é quem autoriza, né? Ele autentica esse avanço da igreja, essa autoridade dos pregadores e vai alcançando. Muitas pessoas da classe alta se converteram, se tornaram pessoas excelentes, e muitas pessoas também lá da periferia se converteram, porque o evangelho vem para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Isso foi feito pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá? Vamos para o nosso terceiro e último tópico. A igreja como agência missionária. Olha aí, a igreja que ouve a voz de Deus, né? Ouve a voz do Espírito Santo. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejuma e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é a proclamação, mas não é a obra missionária e age por obediência. A obra missionária não é proclamação, mas é identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito Santo fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Tá? Então é importante, tá? A igreja que ouve a voz de Deus. Tá? Então nós temos que estar em oração, jejum, né? Tanto no partir do pão como na comunhão, ou na comunhão e no partir do pão. Temos que estar unânime, porque quando se faz unidade do corpo de Cristo, ninguém pode vencer a igreja. O diabo é derrotado, porque a igreja só foi vencedora porque estava unida. Porque quando o inimigo consegue dividir um povo, ele se torna perdedor. O diabo faz a ruaça. Mas quando a igreja está unida na oração, no jejum, na consagração, na oração e no partir do pão, não existe resistência do inimigo. E a igreja vai crescendo, né? Diz que a igreja crescia, Deus aumentava a cada dia aqueles que haviam de converter ao evangelho, porque caía na graça do Espírito Santo e na pregação dos apóstolos. Segundo ponto, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição das mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte veja bem, meus queridos, é parte inseparável da vocação eclesial, ok? Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base da operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Então é importante nós entendermos isso aqui, certo? Nesse segundo ponto, terceiro tópico, né? Uma igreja que envia e sustenta missionário. Como eu disse para vocês, a igreja, ela
é responsável. Ela é, como diz aqui no texto, a igreja como uma agência missionária. Ela que é responsável. E os missionários têm que estar alicerçados pela uma igreja. Tá? Uma igreja local que envia eles e sustenta eles. Um missionário sem igreja, ele fica sem honra, né? Sem confiança. Mas quando o missionário é enviado pela igreja, então ele é recebido para os lugares que ele vai e é sustentado pela igreja através da oração e da contribuição que a igreja fornece para ele. E assim o reino de Deus cresce, tá? Em todo o mundo. Então aconteceu isso, certo? Uma igreja que envia e sustenta os missionários. A igreja tem por essa obrigação de sustentar, ok? O missionário. Terceiro ponto e último do terceiro tópico. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Tá? Ide por todo mundo. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Esse ide imperativo de Jesus é para todos nós. Aí você faz missão indo, faz missão orando e faz missão contribuindo. A igreja não para. Ela é uma célula viva na sociedade. Tá? Então a igreja é responsável para proclamar o reino, né, aos povos, ok? Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece. Ir, pregar, fazer discípulo e alcançar as nações. Mateus 28, 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10 e 14. E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10 e 15. O Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Veja bem, irmão, olha o que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías vivia em meio a um povo de impuro lábio e ele tinha lábios impuros. E ele era um profeta já, mas Deus queria enviar ele para missões. Ok? Aí Deus pega e envia um anjo. Isaías tem uma visão. Aquele anjo vai lá no braseiro, certo? Na fornalha lá quente, pega um abraço com a tenaz e queima os lábios de Isaías. E ele fala: ó, o seu lábio é purificado, o seu pecado é queimado. Tá? Então às vezes o crente para missão tem que passar por esse processo, certo? E aí Isaías, ele ouve uma voz. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías dá um passo à frente e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi o maior missionário messiânico de todos os tempos. Isaías profetizou 700 anos do nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus, né, que é o maior missionário de todos, a essa terra. Então Deus fala com a igreja, de um modo geral. Quando você tem a chamada, você dá um passo à frente e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus vai falar no particular com você e responsabilizar, né, por você, para você ser enviado pela igreja para fazer a missão, como foi Isaías. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa e agora vamos ler a conclusão, tá? Uma lição abençoada. E vamos aqui, estamos na primeira. Ainda temos aí mais 12 lições. Fica conosco, no próximo domingo tem mais lições, ok? Conclusão. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito Santo continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e a participar de missões que ainda está em andamento? Então, uma pergunta. E se você está disposto, Deus disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E certamente Deus vai falar contigo e enviar você para uma grande missão. Meus queridos, chegamos ao final dessa lição abençoadora, né? E tem muita coisa, irmão. Essa lição tem muito subsídio, né? Para os professores, para os alunos, certo? Você tem muito que aprender esse trimestre. Estude o livro de Atos Apóstolos.
A partir, lógico, pode começar do primeiro porque é a base, certo? Mas a partir do capítulo 13, que está alicerçado as lições, essas 3 lições, estude, para que você tenha também um alicerce, um aprendizado maior e nos inteirando, né, através do nosso ensino, ok? Com essa interação maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida. Fica aí, nós vamos fazer uma oração poderosa, em nome de Jesus, para que Deus abençoe a sua vida. Incline sua cabeça. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento ímpar de estar na tua presença, por ser canal, né, da EBD para transmitir a tua poderosa palavra, Escola Bíblica Dominical, a maior do mundo, que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Pai, abençoa essa família que está nos assistindo, abençoa esse pai de família, esse jovem, essa jovem, entra com providência, ó Pai. Se há, Senhor, falta de emprego, Senhor, dá emprego, Senhor Deus. Se há doença, seja curada. Se alguém afastado do evangelho nessa casa, que o Senhor alcance ele novamente, ele volte para o Senhor. Abençoe esse pai de família, ó Pai. Nós repreendemos todo tipo de doença e que seja curado agora em nome de Jesus. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Pedimos todos, amém. E até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.